Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num caso bem complicado, a morte do jogador Daniel Correa. É um caso que chocou o Brasil. E vocês pediram pra gente analisar esse caso. E o que a gente descobriu é de arrepiar. A história é complexa, cheia de reviravoltas. Muita coisa pra gente entender. A gente vai tentar desvendar tudo o que aconteceu naquela noite. É um quebra-cabeça. Quebra-cabeça com festa, Relacionamentos. ciúmes. E um crime brutal. A gente vai analisar cada peça desse caso para te ajudar a montar esse panorama completo. Isso. Tudo começou em 2018, na festa de 18 anos da Lana Brits, filha do empresário Edson Brits, lá em Curitiba. Uma festa grande. O Daniel, que era jogador de futebol, estava lá. Ele foi convidado pela Lana. Convidado. Eles se conheciam do Instagram, mas não eram amigos próximos. Não. A festa era enorme, mais de 100 pessoas, e a Lana reservou 2 camarotes VIP na Boat Shed para a comemoração. E o que é interessante aqui é que, apesar da festa ser o ponto de partida para essa tragédia, a relação entre Daniel e a Lana não era tão profunda. É. Eles se conheceram online um ano antes do crime, quando ela ainda tinha 17 anos. Era uma relação mais superficial, de balada, de festa. Certo. E foi nessa festa que o Daniel conheceu a Evelyn, a amiga da Lana. E parece que a Evelyn se sentiu incomodada com as atitudes do Daniel. Inclusive, ela chegou a mandar mensagem para a Lana, Hum. avisando que estava indo para casa dela com o cara que fiquei, Hum. jogador, e dizendo que ele estava sendo invasivo. A Lana não tinha planejado nenhum after e queria que a festa terminasse na boate. É. Mas a Evelyn e o Daniel foram para lá, mesmo assim. Foram. Exatamente. Essa mensagem da Evelyn é crucial para a reconstrução dos fatos. Porque coloca em questão a versão de que Daniel invadiu o quarto da Cristiana, mãe da Lana, e abusou sexualmente. É importante lembrar que a justiça absolveu a Cristiana da acusação de homicídio, Isso. o que significa que a versão dela sobre o abuso não foi comprovada. Exato. É uma situação complicada com muitas versões, muitos personagens. É. Antes da gente tirar qualquer conclusão, acho importante a gente analisar um pouco melhor o contexto do Daniel. Parece que ele estava passando por um momento difícil na carreira, né? Sim, você está certo. Apesar de ter passagens por times grandes como São Paulo e Botafogo. O Daniel estava enfrentando uma fase complicada. Ele tinha sofrido uma lesão Uma lesão? que impactou bastante a carreira dele. E como essa fase impactou ele estava com apenas 24 anos, né? A mãe do Daniel, dona Eliana, relatou que os altos e baixos do futebol mexeram com a cabeça dele. É. Imagina, a pressão, as expectativas, a instabilidade. Nossa. E para piorar, ele tinha muito tempo livre e dinheiro para gastar. O que, para um jovem de 24 anos, pode ser um prato cheio para problemas. Entendi. Então ele estava meio perdido, buscando refúgio em festas e curtição. É, faz sentido ele ter ido parar nessa festa da Lana. First job. Mas a partir daí, as versões se chocam. A Cristiana alega que o Daniel a abusou sexualmente. Já a Lana, em entrevista, afirma que não se lembra muito bem dos acontecimentos daquela noite. É nesse ponto que a história fica ainda mais nebulosa, né? Sem dúvida. É crucial a gente analisar essas diferentes versões com cuidado. Afinal, a gente está lidando com acusações sérias e com a memória de pessoas que passaram por um trauma enorme. Com certeza. E é importante lembrar que o Edson Brits, pai da Lana, foi condenado por homicídio. O que aconteceu quando ele chegou em casa e encontrou o Daniel com a Cristiana? A situação degringolou de vez. Segundo relatos, o Edson estava completamente fora de si. Ele e outros convidados, tomados pela raiva, participaram de uma sessão de espancamento brutal contra o Daniel. Que horror! E o que aconteceu depois? Eles chamaram a polícia. Socorro médico. Nada disso. Eles colocaram o Daniel, já desacordado, no carro e levaram ele para uma área de mata. A gente tá falando de um jogador de futebol conhecido nacionalmente. Esses caras realmente acharam que iam se safar depois de um crime desses. Pelo jeito, a fúria e o desespero tomaram conta da razão. Eles agiram de forma impulsiva e brutal, sem pensar nas consequências. Nossa. Essa impulsividade, infelizmente, custou a vida do Daniel. E na mata, qual foi o desfecho dessa história? A gente sabe que o corpo do Daniel foi encontrado mutilado. Você pode nos contar mais sobre isso? Infelizmente, sim. Na mata, o Daniel foi assassinado de forma cruel. Ele foi espancado e teve o corpo mutilado. Meu Deus. O que aumentou ainda mais a comoção e a revolta da população. Esse aspecto da mutilação, além de chocar, nos leva a pensar sobre a intenção dos agressores. A pergunta que fica é, por que fizeram isso? É de arrepiar os cabelos, né? Difícil de compreender a mente de pessoas capazes de tanta crueldade. E o julgamento do Edson Brits, como foi? Você acompanhou? Sim, foi um julgamento tenso e emocionante.
A promotoria apresentou provas e depoimentos que incriminavam Edson como o principal responsável pela morte do Daniel. E a defesa o que argumentou? A defesa alegou que o Edson agiu em legítima defesa da família, que ele estava protegendo a esposa e a filha. Mas essa versão não convenceu o júri, que o condenou a 42 anos de prisão. E a Alana? Qual foi a participação dela no crime, segundo a acusação? A Alana foi acusada de fraude processual, coação no curso do processo e corrupção de menores. Nossa. Para quem não está familiarizado com o termo, fraude processual significa tentar impedir o andamento do processo judicial, seja escondendo provas, coagindo testemunhas ou mentindo para as autoridades. Entendi. No caso da Alana, ela teria limpo a cena do crime, pressionado testemunhas e enviado a prima menor de idade para buscar o celular da Cristiana. Ou seja, mesmo que ela não tenha participado diretamente do homicídio, a justiça entendeu que ela tentou encobrir o crime. E esse desaparecimento do celular da Cristiana. Que mistério, hein? Pois é. A polícia nunca encontrou o aparelho, o que dificultou ainda mais a investigação. E essa tentativa de encobrimento por parte da Alana gerou muita revolta na opinião pública. Sem dúvida. Além de, obviamente, ter dificultado a investigação. Parece que cada detalhe desse caso revela uma nova camada de complexidade. E a gente ainda tem a questão das mensagens trocadas entre a Alana e a Evelyn. Elas podem ter sido cruciais para a reconstrução dos fatos, né? Com certeza. As mensagens mostram que a Evelyn alertou a Alana sobre o comportamento do Daniel, dizendo que ele estava sendo invasivo. Isso. Essa informação coloca em xeque a versão de que o Daniel invadiu o quarto da Cristiana e a abusou sexualmente. Parece que o Daniel cometeu alguns erros naquela noite, mas nada justifica a brutalidade com que ele foi tratado. Ele foi espancado, mutilado e assassinado de forma covarde. E a Alana se casou com um dos jovens que estavam presentes no dia do crime. Que reviravolta. É um ponto muito delicado. A Alana, mesmo depois de tudo, escolheu seguir a vida ao lado do David Volero e admitiu ter participado das agressões contra o Daniel, mas foi absolvido da acusação de homicídio. E como fica a família do Daniel em tudo isso? Eles conseguiram algum tipo de justiça? A mãe do Daniel, Dona Eliana, nunca se conformou com a morte do filho e luta até hoje por justiça. Ela carrega uma dor imensa e ainda busca respostas para muitas perguntas. Nossa. É uma história que deixa marcas profundas em todos os envolvidos. A dor da família do Daniel é incomparável, mas a família Britts também sofre as consequências de um ato impensado e brutal. E a justiça, nesse caso, foi realmente complexa. O Edson Britts foi condenado a 42 anos de prisão por homicídio. Mas outros envolvidos, como David Volero, foram absolvidos. Isso gerou muita controvérsia, né? Totalmente. As pessoas questionam se todos os responsáveis pela morte do Daniel foram punidos de forma justa. E a Alana, condenada por fraude processual, coação e corrupção de menores. Tá recorrendo da pena. É uma situação que divide opiniões. Com certeza. A gente vê como a vida pode mudar num instante, né? Uma festa de aniversário que terminou em tragédia, deixando cicatrizes profundas na história e na memória de todos. É verdade, a história do Daniel serve de alerta para os perigos do mundo da fama e da vida noturna. Muitas vezes a gente se deixa levar pelas aparências, pelo glamour. E esquece que por trás de tudo isso existem pessoas com fragilidades e com problemas. Com certeza. O caso do Daniel nos mostra como a busca desenfreada por prazer e reconhecimento pode levar a caminhos perigosos. É preciso ter discernimento, saber dizer não e principalmente respeitar os limites do outro. E a busca por justiça. Será que alguma vez consegue reparar a dor de uma perda tão trágica? Essa é uma pergunta que nos acompanha em casos como esse, né? A justiça, por mais imparcial que seja, nunca vai trazer de volta a vida do Daniel. Mas ela pode servir como um alerta para a sociedade. Um lembrete de que a violência não deve ser tolerada e que todos nós temos responsabilidade em construir um mundo mais justo e pacífico. Falando em justiça, você acompanhou o julgamento do Edson Britts? Sim, acompanhei. Foi um julgamento tenso. Emocionante, com a promotoria apresentando provas e depoimentos que o incriminavam como principal responsável pela morte do Daniel. A defesa, por sua vez, alegou que ele agiu em legítima defesa da família, que ele estava protegendo a esposa e a filha. Mas essa versão não convenceu o júri, certo? Exatamente. O júri condenou o Edson Britts a 42 anos de prisão. A Alana também foi condenada, mas por crimes relacionados à tentativa de encobrir o crime. E como a família Britts reagiu à condenação do Edson e da Alana? A família, como era de se esperar, ficou devastada.
Em entrevista, a Alana demonstrou arrependimento e pediu desculpas à família do Daniel, afirmando que seu pai agiu por impulso para proteger a família. Ela também disse que carrega o peso do acontecido e que luta para reconstruir a vida. É uma história que deixa muitas feridas abertas. A gente vê claramente como a violência e a impulsividade podem destruir vidas. Sim. E a repercussão do caso, como foi? A comoção pública foi enorme. E... O caso gerou debate sobre justiça, violência, machismo e a cultura de impunidade no Brasil. A brutalidade do crime, a tentativa da família Britts de manipular as evidências e a absolvição de alguns dos envolvidos acenderam ainda mais a polêmica em torno do caso. E o que a gente pode aprender com essa história? Acho que a principal lição é a importância do diálogo, do controle emocional e do respeito ao próximo. A violência nunca é a solução. E ações impulsivas podem ter consequências devastadoras. Com certeza. A história do Daniel também serve como um alerta sobre os perigos do álcool e das drogas, que podem comprometer o julgamento e levar a comportamentos irresponsáveis. Realmente essa situação destaca como as coisas podem sair do controle rapidamente, quando álcool, emoções fortes e talvez uma sensação de impunidade se misturam. Nos faz pensar sobre as pressões que os jovens atletas enfrentam e a falta de sistemas de apoio adequados. Exatamente. A fama e o sucesso precoce podem ser uma faca de dois gumes. Especialmente para jovens que ainda estão em processo de formação. É fundamental que esses jovens tenham acesso à orientação e apoio psicológico para lidar com as pressões e os desafios da vida profissional e pessoal. Acho que essa história também expõe a face crua do machismo estrutural da nossa sociedade, né? A forma como a Cristiana foi tratada durante a investigação, a culpabilização da vítima, os questionamentos sobre a conduta dela, tudo isso reflete uma cultura que ainda dificulta a denúncia e a punição de crimes contra a mulher. Concordo plenamente. A violência contra a mulher é uma realidade assustadora. E casos como esse escancaram a necessidade de mudanças profundas na nossa sociedade. A gente precisa combater o machismo em todas as suas formas, garantir que as vozes das vítimas sejam ouvidas e que os agressores sejam punidos com o rigor da lei. E você acha dessa história? O que te marcou mais nesse caso? Olha, acho que a fragilidade da vida é algo que me impressiona muito nesse caso. E numa noite, tudo mudou drasticamente para todos os envolvidos. E a gente percebe como decisões tomadas no calor do momento podem ter consequências irreversíveis. Verdade. E a história do Daniel serve de alerta para a importância de se ter cuidado com as companhias que a gente escolhe, de se impor limites e de não se deixar levar por situações de risco. Com certeza. É fundamental a gente cultivar a empatia, o diálogo, o respeito ao próximo, buscar informações com responsabilidade e usar as redes sociais para promover o bem e combater a injustiça. Só assim a gente vai poder construir um futuro mais digno e pacífico. E para encerrar nossa conversa, eu queria deixar uma reflexão para quem está nos ouvindo. Em um mundo cada vez mais conectado e exposto, é fundamental que a gente cultive a empatia, o diálogo e o respeito ao próximo. Que a gente busque informação com responsabilidade e que use as redes sociais para promover o bem e combater a injustiça. Só assim poderemos construir um futuro mais digno e pacífico. É isso aí. Que a história do Daniel nos sirva de alerta e nos inspire a lutar por um mundo melhor. Mas antes da gente encerrar, eu queria tocar num ponto que você mencionou anteriormente, a absolvição do David Volero. Muita gente questiona essa decisão da justiça, argumentando que todos os envolvidos no espancamento deveriam ser responsabilizados pela morte do Daniel. Como você vê essa questão? É uma questão complexa, né? E que divide opiniões. No julgamento, a defesa do David Volero conseguiu convencer o júri de que ele não teve participação direta na morte do Daniel e que as agressões que ele cometeu não foram a causa determinante do óbito. A decisão do júri se baseou nas provas apresentadas, nos depoimentos das testemunhas. É importante lembrar que no sistema judicial brasileiro, o júri é soberano em suas decisões. E cabe à justiça respeitar essa soberania. Entendi. Ou seja, por mais que a gente possa discordar da decisão do júri, a gente precisa respeitar o processo legal e a independência do Poder Judiciário. É claro que a família do Daniel e muitas pessoas ainda buscam respostas e esperam que todos os envolvidos na morte dele sejam punidos. Sim. Mas o caso, pelo menos do ponto de vista legal, já foi encerrado. Exatamente. O caso Daniel nos mostra a complexidade do sistema judicial e a importância de garantir um julgamento justo e imparcial para todos os envolvidos. Sejam eles vítimas, acusados ou testemunhas. É fundamental que o processo legal seja conduzido com rigor e transparência para que a justiça seja feita de forma equânime. É isso aí. E acho que, além da questão legal, o caso do Daniel nos deixa uma série de reflexões sobre a nossa sociedade. Sobre a importância do diálogo, do respeito ao próximo, da empatia e da responsabilidade pelas nossas ações. Sem dúvida. A história do Daniel é um alerta para todos nós.
Um lembrete que a vida é frágil e que as nossas escolhas têm consequências. Valeu por mergulharem nesse caso complexo e chocante com a gente. E lembrem-se, a justiça precisa ser feita sempre, mas a violência nunca é a resposta. Até a próxima.